Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido os irmãos a abrir a Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26. O Senhor já tem falado tremendamente aos nossos corações, mas eu quero transmitir algo de Deus para a sua vida nessa noite. E gostaria que você ficasse muito atento. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 diz assim: Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei se você vem de uma família de renome ou não. Eu não sei se na sua história você tem status, se você tem notoriedade ou não, ou se muito pelo contrário, se ela é de maneira que lhe causou algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza. Mas eu quero te dar uma notícia, que assim como eu, e qualquer um que está sentado aqui, a qualquer um que nos ouve, nós estamos na lista de pessoas improváveis que Deus quer usar para marcar uma geração. Improváveis porque, se nós mesmos nos olharmos, talvez não colocaríamos em nós mesmos o crédito de tamanha missão. Mas como nós já ouvimos a falar aqui durante esse culto todo, o amor de Deus, ele é tão grande. O amor de Deus, ele é tão grande. A sua bondade, a sua fidelidade, nós jamais vamos poder explicar. E é por causa dela que nós estamos nesta lista. São pessoas comuns, em situações diversas, que o Senhor gosta de utilizar para que haja mudança, para que haja transformação. Nós vemos dias difíceis, nós vemos momentos de crises, momentos que jamais considerávamos que iria acontecer, momentos improváveis, como até mesmo ficarmos impedidos de nos reunir e cultuar ao Senhor por conta dessa pandemia que aconteceu. Qual de nós imaginávamos? Mas também de uma maneira improvável. Um certo dia, uma jovem recebe um anjo e ali o Senhor fala que ela conceberia um filho, e ele seria o nosso Salvador, esse que derramou este amor que nos alcançou de maneira que nós não conseguimos entender, mas que nós recebemos com muita alegria no nosso coração. Eu não sei como você chegou até aqui este lugar, talvez seja mais um dia de culto normal, ou talvez você que está nos ouvindo pelas mídias, não sei como se passa o seu coração, mas nós sabemos que muitas pessoas ficam retidas, ficam fechadas por conta de se sentirem menosprezadas, se sentirem inferiorizadas, e por conta disso acham que não podem ser pessoas que venham a viver o extraordinário de Deus. Nós vemos que, até mesmo quando o Senhor foi revelado, veio a este mundo, muitos ainda questionavam, mas pode vir alguma coisa de Belém? Esse não é o Salvador, esse é apenas o filho do José lá, carpinteiro.
Muitas vezes você pode estar ouvindo frases como esta: ah, você só é o filho de fulano de tal. Você é só mais uma pessoa. Nesta noite eu quero te dizer que independente do que as pessoas falam para você, você é uma pessoa da qual Deus escolheu para viver o extraordinário. Talvez você não tenha notado o quanto isso é importante. Deus escolheu você para viver o extraordinário. Nós podemos pensar muitas vezes, né? Quem somos nós na fila do pão, né? Essa frase, nos achamos pequenos, mas Deus usa de pessoas improváveis, pessoas que nós olhamos e falamos: olha, aquele ali, eu acho que não vai chegar a lugar algum. Não se sinta menor do que qualquer outra pessoa. Não se coloque nessa posição, porque Deus sempre usa de pessoas comuns para realizar a sua obra. Vamos ver o que está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Se os irmãos da multimídia puderem ajudar. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler aqui na versão que está na minha Bíblia, Bíblia NVI. Diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele e os enviasse a pregar e tivesse autoridade para expulsar demônios. Talvez o seu sentimento é que, olha, ninguém vê em mim algum valor, eu não venho de uma família renomada, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho status, eu não tenho posse, eu não tenho bens. Mas aí eu te digo algo: Jesus te quis. Independente do que você acha ou do que os outros acham, Ele escolheu. A palavra aqui fala que Jesus, Ele escolheu aqueles que Ele quis. Ele não procurou por pessoas de nome, de status, pessoas perfeitas. Ele não procurou isso. Ele não procura isso nas pessoas, mas Ele procura pessoas comuns para usar dessas pessoas comuns, porque através delas, sim, através do poder que Ele investe em nós, através do poder dEle delegado sobre as nossas vidas, sim, fazemos grandes feitos e o nome dEle é exaltado. Mas a gente fica sempre nessa questão de quem somos nós. Deus nos chama porque Ele ama. Ele não nos chama porque temos alguma capacidade ou porque podemos fazer alguma coisa. O irmão Roseli falou aqui, Ele nos chama porque Ele quer agir em nós, através de nós e apesar de nós. Apesar de todos os nossos defeitos, de todos os nossos problemas, de todas as nossas limitações, Ele não olhou para nenhuma dessas coisas. Ele simplesmente nos amou. Ele simplesmente nos amou. E já foi lido aqui que a todos quantos o receberem e crerem, serão salvos. Eu acho que esse já é o feito mais extraordinário para as nossas vidas, porque não poderíamos alcançar isso com o nosso próprio esforço, com as nossas próprias mãos. Mas não é só isso que o Senhor tem para as nossas vidas. Ele tem muito mais. Ele quer usar a sua vida para marcar a sua família, a sua geração, as gerações futuras e quem sabe até mesmo a história. Mas e por que essas coisas tem hora que não acontecem, parece que demora um certo tempo para acontecer? Se Deus nos amou, nos chamou, temos um chamado. Eu acho que às vezes nós somos muito dramáticos e o Senhor tem que dar uma insistida com a gente.
E é interessante que isso não vem de hoje. Vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo, capítulo 3. Fala a respeito de Moisés. Quando o Senhor chama Moisés ali na sarça ardente, para falar com Moisés, para dar a Moisés uma missão muito importante. No versículo 13, versículo 11, perdão, diz assim: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Eu acho que foi daí que surgiu a frase da fila do pão. Quem que sou eu? No versículo 13, Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu? E a gente pensa que acabou as indagações de Moisés. E Deus vai falando para Moisés que ele vai ser com Moisés. E mais adiante ainda Moisés fala assim, se nós olharmos, ele fala: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar. No capítulo 4, versículo 10. Nunca tive facilidade para falar, nem no passado nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Talvez você possa estar dizendo: não, olha, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade para fazer nada. Eu também não tenho. Se não for a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida, eu também não teria. Mas nós temos que ter a disposição de querer que Deus trabalhe em nós, de querer que Deus haja através de nós. Não podemos ficar resmungando. Moisés ficou ali resmungando e Deus ia falando e vai resmungando até irritar, de certa forma, a Deus. Como será que nós temos ficado diante dessa situação? Mais um exemplo que isso não é dos dias de hoje. Se nós formos aí em Juízes capítulo 6, versículo 13, quando o anjo aparece a Gideão e fala para Gideão da grande missão que tinha para ele, primeira coisa que ele fala: eu vou, eu estou pronto. Foi isso que Gideão falou? Não. Ah, Senhor, capítulo 6, versículo 13, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e entregou nas mãos dos midianitas. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Alguém aí se identificou? Alguém aí usou das mesmas palavras para o Senhor? Deus está te chamando para fazer algo, Deus está te impulsionando para fazer algo, mas não, eu sou o menor. Eu não sei, eu não aprendi o suficiente, eu ainda não tenho o suficiente para fazer algo. Pare de ficar se inferiorizando. Deus já escolheu você. Você quer ter notoriedade de quem? Quem melhor do que Deus? Que te escolheu, que te amou, que fala que está com você todos os dias, que vai te suprir, que vai te guardar, que vai pôr palavras em sua boca, que vai enviar a pregar o Evangelho, que você vai levantar as suas mãos e demônios fugirão na autoridade do nome dEle. Nós temos que parar com isso, de ficarmos nos inferiorizando. Quem somos nós para dizer que você não pode fazer algo na obra do Senhor? Se o Senhor te escolheu, se o Senhor te chamou, se Ele te colocou aqui nesse lugar, não há ninguém que possa te impedir se você realmente se colocar em posição diante de Deus, para que Ele possa fazer a obra dEle na sua vida
e através dela alcançar outras vidas. É um se permitir. Ficamos igual de Deus, ai Senhor, mas essa vida, o Senhor me chamou, mas olha o que eu estou passando, olha o que eu estou vivendo, por quê? Por que tudo isso? E ficamos choramingando, e o Senhor querendo que nós venhamos a viver o extraordinário, mas nós ficamos ali relutando, resistindo. Para, meu irmão. Você realmente crê em Deus? Você realmente crê quando você canta que a Ele nada é impossível para Deus, que todas as coisas Ele pode fazer? Será que isso é uma verdade ou é uma frase de efeito? Ou é apenas para você se sentir bem naquele momento? Nós temos que parar de lutar com o Senhor. Nós temos que baixar guarda. Nós temos que realmente aceitar, entender aquilo que Deus está trazendo para nós. E enxergar o quanto Ele tem para as nossas vidas. Ah, irmãos, se nós, desde pequenos, já pudéssemos ter a visão de Deus, entender tudo aquilo que Deus queria para nossas vidas. Quantas decisões nós deixaríamos de ter tido, que nos trouxeram aborrecimentos, nos trouxeram dificuldades? Mas hoje a palavra está sendo dita, a palavra está sendo pregada, está sendo cantada. E o que nós temos feito com ela? Só para surtir um efeito? Venho na igreja, ouço uma palavra bonita, fico bom, vou para casa, volto para a minha realidadezinha, fico o resto da semana com a cabeça baixa, mas domingo que vem tem mais. Tem mais palavra, tem mais louvor. Opa, e dou um up novamente. É essa a vida que você acredita que Deus quer para você? Ou volto à pergunta de forma diferente, é esta a vida que você quer viver em Deus? Eu costumo dizer, e há muito entendi isso, porque por algumas vezes eu via na igreja como uma forma de manutenção, apenas algo para que eu ficasse bem, apenas para que aquilo me deixasse bem por alguns instantes. O Evangelho do Senhor não é isso, Ele é muito maior do que isso. Ele é poder para as nossas vidas, meus amados. Não venha apenas na igreja porque você precisa ouvir uma palavra. Sim, venha para ouvir a palavra, mas para que esta palavra entre em você e gere transformação. Não venha apenas para fazer um pedido, alcançar uma bênção do Senhor. Venha sim pedir uma bênção ao Senhor e que esta bênção ela venha servir de testemunho para que muitas outras pessoas sejam alcançadas. Mas que adianta, ouvimos palavra, recebemos bênção, mas continuamos vivendo da mesma maneira? Ah, coitadinho de mim, ó, pobre de mim, ó, quem eu sou. Não posso fazer, não posso ir. Temos que parar com isso e atender esse chamado precioso que Deus tem. Algumas pessoas agem dessa forma porque não conhecem o amor de Deus. Infelizmente, outras conhecem, mas faltam a prática e a sabedoria e acabam utilizando dessa ferramenta do inimigo que é humilhar pessoas, deixar pessoas inferiorizadas com palavras, com atitudes. Isso não cabe a nós, nós que fomos alcançados por tão grande amor, nós que tínhamos um destino traçado de perdição, de condenação. Não cabe a nós olhar para qualquer um que esteja ao nosso lado e dizer, acho que esse não é capaz. Esse Deus nunca vai usar. Não, nós temos que olhar com o mesmo amor que Cristo nos amou. E entender. Nós temos que tirar a nossa visão da esfera do ambiente. Gideão estava vendo toda aquela situação. Engraçado que ele reclamou para o Senhor porque que estava passando por aquela situação. Mas se olharmos em Juízes, no capítulo 6, o primeiro versículo fala que o povo de Israel voltou a fazer o que não agradava ao Senhor. E por isso o Senhor entregou nas mãos dos midianitas.
tinha ali uma justificativa para aquela circunstância, mas Gideão não lembrava disso. Ele preferiu reclamar para o Senhor. Como você tem vivido até o dia de hoje? Como tem sido o seu procedimento? Será que nós não temos feito algumas coisas que não agradam ao Senhor? E ainda ficamos reclamando, dizendo, Senhor, por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso está vindo sobre a minha vida? Nós temos que entender que esse tempo tem que acabar. Esse tempo tem que acabar. Nós queremos sim viver o novo de Deus, queremos viver as bênçãos de Deus, mas não queremos nos desapegar de algumas coisas, principalmente daquelas que nos favorecem quando precisamos dar alguma desculpa por não querer fazer algo, não querer se comprometer com algo da obra do Senhor. Para de achar que o que foi colocado em suas mãos para fazer é menor do que o que outro irmão está fazendo. Às vezes encontramos pessoas na igreja que, mas para fulano o pastor fala para fazer tal coisa, para mim só isso aqui, para fulano. Irmãos, Deus nos chamou para fazer algo, e nós temos que cumprir o nosso propósito. Exemplo de Davi, o filho esquecido lá no pasto. Samuel, a mandado do Senhor, foi à casa de Jessé para ungir aquele que seria o novo rei de Israel. Chegando lá, já topa com um moço bonito, forte. Esse vai ser o rei de Israel. O Senhor falou, não, Samuel, você está totalmente equivocado. Jessé, tem outro filho? Tem. Foi vindo um após o outro, 7. E Deus falou, não é nenhum desses. E aí Samuel, então, Senhor, mas como assim? Jessé, você tem mais algum menino? Tem um que está lá no campo. Nem foi lembrado, nem estava ali na lista. Manda chamar este. E Deus fala, é este que eu quero usar. Comum, pessoa comum. Seus irmãos não o tinham como o melhor da casa, aquele que poderia fazer algo. Acho tão interessante porque às vezes queremos ter um lugar de destaque na casa, os irmãos ali, todos talvez se encheram, falando, olha, um de nós vai ser o novo rei. Mas prestando atenção nessa passagem, 8 filhos e só Davi estava trabalhando. Só Davi estava fazendo algo, os outros estavam todos em casa, fortes, corajosos, bonitos. Só Davi trabalhando. Meu irmão, não fica olhando para o que os outros estão fazendo ou não. Faça o que Deus te chamou para fazer. Esteja fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, independente do que seja, se você acha que é maior ou menor do que o outro está fazendo. Tenha o entendimento que é o que Deus te chamou para fazer naquele momento. Então Davi foi ungido rei. E no dia seguinte foi para o palácio, pôs a coroa na cabeça. Não, nada disso. No dia seguinte ele voltou para o pasto, cuidar das ovelhinhas. E aconteceu que o rei desagradou ao Senhor, e o Senhor tirou o Espírito Santo que vinha visitá-lo, e ele começou a ser visitado por espíritos malignos. E alguém falou, olha, lá na casa de Jessé tem um moço que toca a harpa de Deus com uma unção. Vai lá Davi tocar a harpa, para Deus tirar o espírito ruim da vida de Saul, daquele do qual lugar ele deveria estar ocupando. Não me entenda mal. Compreenda Deus trabalhando, Deus te aprovando. Nós temos que amar a todos e olhar a todos com o mesmo sentimento de Jesus, sem nenhuma acepção. Talvez Deus vai pedir para você servir até aquele irmão que não desce muito bem.
Deus vai pedir para que você faça algo para aquela pessoa que talvez você tenha uma dificuldade com ela. Não que Davi tivesse uma dificuldade com Saul. Davi foi. Tocou a harpa. O espírito maligno saiu. Davi voltou para o pasto. Logo em seguida Davi foi rei. Não. Um dia ele estava em casa e o pai falou, olha, vai lá levar comida para os seus irmãos e ver se eles estão bem. De pastor foi promovido a entregador e mensageiro. Isso com unção de rei. Tem pessoas que já querem galgar os lugares altos sem passar pelo processo. E às vezes, não porque liderança da igreja não entende que você tem a capacidade ou que você vai ter capacidade, mas porque tudo tem um processo, um crescimento, uma hora certa, e às vezes ficam frustrados porque ainda não lhe foi dado o lugar que queria. Davi não reclamou com o pai dele, não. Olha, meus irmãos nem gostam de mim, nem acreditam que eu possa ser a vir o rei. Não, Davi simplesmente pegou aqueles alimentos, foi para o campo, levou para os seus irmãos. Só que chegando lá tinha uma situação acontecendo. Tinha um tal de Golias desafiando o exército de Israel. Como é importante nós estarmos na posição que Deus nos chama, fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer, pequeno ou grande. Eu fico indignado com essa passagem no sentido que todo um exército estava ali amedrontado por um único homem. E chegar ali um garoto e falar, olha, peraí, que situação é essa? O que está acontecendo? Olha Golias, olha o tamanho dele. Quem é que vai enfrentar? Olha o tamanho da obra, olha o tamanho do desafio que Deus tem proposto para cada um de nós. E às vezes ficamos receosos. Por quê? Porque voltamos a olhar para nós e, não, eu sou pequeno, eu não posso. Qual foi a posição de Davi ao chegar diante daquele desafio? Não, isso não pode ficar dessa forma. Capaz que o nome de Deus vai ser envergonhado por causa desse incircunciso. Espera aí que eu já vou resolver essa situação. Irmãos, pessoas que estão na posição de Deus, que entendem a obra de Deus, você não precisa nem ficar mandando ela fazer as coisas. Não chegou nenhum profeta lá falando para Davi que ele que tinha que enfrentar o Golias. Ele já entendeu a situação por si só e falou, olha, isso não pode ficar assim. Ele poderia ter dito igual o Gideão, opa, eu sou menorzinho lá de casa, cadê o meu irmão lá que é o fortão? Vou mandar ele lá. Não, eu só vim aqui trazer uma comida, perguntar se está todo mundo bem, e ó, estou indo embora. Ele poderia ter tido esse posicionamento, mas ele conhecia o Deus a quem ele servia. Ele sabia quem tinha chamado ele. E essa pergunta que eu faço, você conhece o Deus que te chamou? Você conhece o Deus que te chamou? Você tem dado crédito a esse Deus? Porque Davi falou, olha, você pode vir com espada, pode vir, mas eu vou em nome do Senhor. Davi sabia aonde ele estava pondo os pés. Deus quer fazer de pessoas comuns, pessoas relevantes, pessoas que venham marcar gerações, mas nós temos que estar dispostos a isso, nós temos que estar disponíveis à palavra do Senhor, nós temos que estar abertos a receber do Senhor, buscar aprender a palavra, ter contato com Deus, ter momento com Deus, para que a palavra de Deus venha falar conosco e venha nos transformar, e não fazer como muitos que conhecemos, que usam da palavra para em momentos que ela possa lhe favorecer, ou fazer sermões e julgamentos. O primeiro efeito do contato com a palavra de Deus tem que ser transformação, tem que ser mudança em nós, para depois querermos olhar para alguém e querer transformação desse outro alguém.
Se a palavra de Deus não está trazendo transformação para a minha vida, para a sua vida, desculpa, meu amado, tem alguma coisa errada. Porque o contato com a palavra, ela tem que trazer transformação, ela tem que trazer vida e vida com abundância. Ela tem que trazer liberdade para nós, tem que trazer salvação, não cadeias que nos aprisionam, de maneira que vivemos vidas medíocres. O Senhor não te chamou para ser uma pessoa comum. Nós somos comuns por causa de nossas limitações, por causa de nossos problemas, mas o Senhor, Ele usa de pessoas comuns para serem relevantes, para viver um extraordinário. Oh, de calabacheira e manaia, sou de ras. O quanto você tem investido no tempo com Deus para que você possa ser essa pessoa? O quanto você tem ficado disponível? Há uma frase que nós somos o que comemos. E outra que bem verdade, que nós somos o que vemos e o que ouvimos. O que você tem visto, o que você tem ouvido. Olhamos para pessoas que estão vivendo o melhor de Deus, que estão vivendo o extraordinário, e queremos viver aquilo que aquela pessoa está vivendo. Mas não queremos guerrear as guerras que ela guerreou até chegar ali. Não queremos passar pelo processo que ela passou. Apenas queremos um lugar de destaque. O lugar de bênção. É tempo de mudança, é tempo de mudança. Não dá mais para nós ficarmos dessa maneira. O Senhor está às portas, nós já ouvimos aqui hoje, Ele vem. Nós continuamos esperando, mas continuamos esperando em fé. E com atitudes daqueles que realmente crê, com atitudes voltadas para que aquilo que Ele nos deixou para fazer. Não é meramente esperando aqui esse dia acontecer. Eu vou esperar, o dia que acontecer, aconteceu. Não é dessa forma. Mas primeiro, para nós finalizarmos, eu vou fechar o esboço porque há muita coisa aqui ainda para falar. Mas a hora já está avançada. Primeiro, você tem que entender que você está aqui porque você foi chamado por Deus. Independente do que você acha de você, independente do que a pessoa que está ao seu redor acha de você, Ele te quis, Ele te amou. De uma maneira que jamais alguém vai te amar. Vimos aqui a irmã Roseli falando que se alguém pedisse o filho dela para ela entregar por outro, ela não entregaria. Abaixo do amor de Deus, o amor de mãe é considerado uma forma maior de expressão do amor. Mas não alcançou, né, Roseli, esse amor de Deus que foi bem maior. Saiba, Deus te ama. Independente daquilo que você fez, deixou de fazer, Ele te ama. Ele quer realmente fazer hoje um novo propósito com você. Esquece, deixa para trás, ponha um fim em tudo que passou. Escolha como você quer viver a partir de hoje. Sendo uma pessoa, pode ser sim, eu sou uma comum, mas que venha se transformar em uma pessoa relevante nas mãos do Senhor. Para transformar a sua própria vida, você tem que permitir que Deus venha transformar a sua vida, para que transforme a vida da sua família, para que transforme a vida dos seus vizinhos, e por aí vai. Nós vimos que essas pessoas aqui resistiram, ou algumas já de pronto responderam ao Senhor, mas que mesmo com tudo isso, Deus estabeleceu a bênção, a vitória sobre a vida de cada uma delas. O que nós não podemos perder é o tempo da visitação do Senhor, da presença do Senhor nas nossas vidas. E esse tempo é hoje. E esse tempo é hoje. Hoje Deus te chama para sair desse tipo de pensamento. Eu gostaria que os irmãos se colocassem de pé. Independente daquilo que você passou, independente daquilo que você sofreu,
Você pode ter 1001 justificativas para colocar diante de nós. E às vezes, quando eu quero dar algumas justificativas para o Senhor, eu começo a olhar para a palavra do Senhor e aí eu vejo, será que eu já sofri o tanto que Jó sofreu? Para achar que as minhas dores são tão grandes assim que o Senhor tem que aceitar as minhas justificativas, as minhas desculpas? Será que eu já sofri o tanto que José sofreu? Ser abandonado pela família, largado, vendido, escravo, caluniado, preso? Será que realmente os meus problemas, as minhas dificuldades são justificativas reais para que eu venha me sentir inferiorizado e menosprezar o amor e o chamado de Deus para a minha vida? Eu quero que você reflita neste momento. Se o que você tem vivido corresponde para aquilo que Deus quer para a sua vida. Ou se hoje você quer pôr um marco. Falar, olha, até hoje eu vivi de uma forma. A partir de hoje eu vou viver de outra maneira. Eu sou uma pessoa comum, sim. Eu tenho dificuldades, eu tenho problemas, eu tenho defeitos. Mas eu tenho um Deus que pode me ajudar a mudar tudo isso. Através da sua graça, através do seu poder na minha vida. Não importa se alguém um dia te rejeitou. Esse Deus te amou de uma maneira que você não é capaz de imaginar. Mas que eu gostaria que você refletisse nisso nesse momento. Talvez você que está aqui nesta noite, um dia já levantou a sua mão recebendo a esse Senhor, como foi lido aqui na leitura oficial. Você entendeu que Ele morreu pelos seus pecados e você o recebeu como Senhor da sua vida. Mas apenas fez esse gesto e tem vivido uma vida como quem verdadeiramente não tem Ele reinando sobre a sua vida. Como verdadeiramente não entende este amor e este valor que Ele tem por você. Ou talvez você é a primeira vez que está tendo contato com o Evangelho, com a palavra de Deus. E tem vivido uma vida difícil. Uma vida de dissabores, onde é apontado por muitos, onde você acha que não tem mais solução. Eu quero dizer para vocês nessa noite, que o Deus da solução está aqui. E Ele continua te amando. Ele continua nos amando da mesma maneira, independente do que eu tenha feito ou não, independente do que você tenha feito ou não. E Ele olha para você mais uma vez hoje e fala, olha, eu continuo te amando. E eu continuo projetando, sonhando um futuro extraordinário para você. Eu quero te abençoar, eu quero derramar mais amor sobre a sua vida, eu quero derramar mais unção, mais poder, sabedoria, gratidão, de forma que você venha viver diferente. Eu gostaria nessa noite de fazer um convite a você que ouviu essa palavra e que sentiu ela queimar no seu coração, que se identificou. Independente se um dia você já levantou a mão para o Senhor ou não, mas que hoje quer colocar um marco e falar que, mostrar para o Senhor que você quer viver de forma diferente. Que você reconhece o amor e o valor que Ele tem pela sua vida. E que você vai agir de maneira realmente como tal, como um amado Filho de Deus, como um abençoado Filho de Deus. Você que por muitos dias tem baixado a sua cabeça e tem questionado ao Senhor o porquê. Hoje eu pergunto para você, você quer viver diferente? Você quer viver o extraordinário de Deus?
Essas coisas só acontecem se nós crermos no Senhor, se tivermos um passo de fé. E eu peço para você dar esse passo de fé essa noite e vir aqui à frente receber uma oração. Nós vamos estar olhando sobre a sua vida. E Deus vai estar trazendo mudança para a sua vida. O Senhor tem falado palavras tremendas aqui neste lugar. E nós não podemos perder esse tempo da palavra de Deus nas nossas vidas. Nós temos que mudar as nossas atitudes. Nós temos que nos colocar na posição que Deus quer que nós estejamos. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida a partir de hoje. Não é amanhã, é a partir de hoje. Mas somente se você se dispor. O Senhor não vai te obrigar, Ele não vai te impor. Você que quer receber oração, vem aqui à frente, para que nós possamos encerrar, as horas já estão avançadas. Agora você que nunca levantou a sua mão, mas que hoje deseja receber esse Deus que te amou, que olhou por você, e quer que você tenha uma vida diferente, que você venha a ser uma pessoa relevante, não para que você tenha notoriedade, porque a Bíblia fala de muitas pessoas que foram relevantes, mas não menciona os seus nomes. Uma menina pregou para uma pessoa que estava com uma doença incurável, falou a respeito do homem de Deus, e essa pessoa procurou o homem de Deus e alcançou a bênção. Até hoje nós não sabemos o nome dessa menina. 4 jovens subiram até o telhado para descer uma pessoa na presença de Jesus, para que ele também fosse alcançado por algo extraordinário. Não sabemos o nome dessas pessoas, mas eles foram notáveis. Os seus nomes estão, aliás, a sua história está para nós até o dia de hoje, para que nós tenhamos ciência. Deus não te chamou para ser um esquecido. Deus não te chamou para ser um inferiorizado. Deus te chamou para ser alguém relevante para a sua casa, para a sua família, para esta cidade, para esta nação, para outras nações. Mas você tem que crer. O primeiro passo Ele já deu. Ele te amou, Ele te escolheu. Agora basta você receber a esse Deus. É a última vez que eu chamo. Tem mais alguém que quer receber essa oração? Independente se você está recebendo ao Senhor, ou se você já está na caminhada com o Senhor, mas tem tido esses momentos de fraqueza. O Senhor hoje quer trazer bênção sobre a sua vida. Eu peço à igreja que estenda as suas mãos para aqui à frente. Pai querido, eu te louvo e te agradeço, meu Deus. Primeiramente pelo teu amor, ó Pai. Ah, Senhor, esse amor extraordinário que nos alcançou, ó Deus. Nos tirando toda a culpa, Senhor. Nos tirando, Senhor, tudo aquilo que estava colocado sobre as nossas vidas, ó Pai, que nos levaria a uma vida de condenação eterna. Ó Pai, nos colocando sobre nós, ó Pai, o teu selo, Senhor. Nos marcando como filhos reais. Filho de um Deus vivo, de um Deus que reina para todo sempre. Muito obrigado, Senhor, porque nos amaste, continua nos amando, mesmo quando ainda fazemos alguma coisa que não te agrada. Ah, Senhor, a tua graça, oh Deus, ela nos alcançou, e as tuas misericórdias nos alcançam todos os dias, porque se não fossem elas, aonde nós estaríamos? Mas, Senhor, queremos aqui nesta noite reconhecer este amor, reconhecer esse chamado, Senhor. Oh Pai, e com coração alegre, Senhor, declararmos, Senhor, que não queremos ser pessoas comuns, aqueles que estão acostumados apenas com o cotidiano, com o normal. Nós queremos ser pessoas, ó Pai, usadas por Ti tremendamente, ó Pai, para marcarmos a nossa geração,
para marcarmos as gerações vindouras, ó Pai, para que o Teu nome seja honrado, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Senhor, essas pessoas que estão aqui à frente, Tu sabes o que vai no coração e o propósito de cada um delas. Se com Tua bênção, Pai, firma os Teus passos, Senhor, que elas possam ser envolvidas pelo Teu amor, ó Deus, que elas possam sentir o Teu abraço, ó Pai, saber que Tu és um Deus de perto, que está com elas no dia a dia. Lutas virão, mas vitórias teremos, porque o Senhor é o nosso Deus de guerra. Ah, Senhor, que eles possam sentir a Tua paz e o Teu amor. É o que eu te peço e agradeço em nome do Teu Filho amado Jesus.